Estamos iniciando hoje nossa sexta semana da disciplina Lógica de Programação. Iremos trabalhar Python, continuar a nossa aprendizagem de Python e vamos trabalhar as estruturas sequenciais ou desvios condicionais. Nós vamos aprender a elaborar os primeiros programas utilizando tomada de decisão e construir esses programas na linguagem de Python. O que é que a gente vai aprender? A gente já aprendeu a lógica de programação, como é que a gente faz os desvios condicionais, aquelas estruturas de condição. E também a gente já começou a ver como é que a gente programa em Python. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai começar a programar em Python utilizando essas instruções sequenciais. A gente vai ter essa videoaula, né, que eu estou preparando, uma atividade de casa, um fórum, atividade no Moodle. Também chamada de estrutura de decisão ou estrutura de controle condicional do fluxo de execução, assim são chamados porque permitem implementar a tomada de decisões no programa. Então, todo programa, pessoal, muitas vezes você faz o programa e você quer colocar uma condição, se isso for verdade, se isso for verdadeiro, se isso for falso. Então, às vezes é preciso que a gente coloque uma estrutura de condição. Não são todos os programas que obrigatoriamente que tem que ter. Mas é bom a gente saber fazer essa estrutura, porque na maioria das vezes a gente precisa colocar uma condição dentro do nosso programa para que ele possa ser executado com efetividade. Até agora, nossos programas implementados tinham um conjunto de instruções sequenciais, que eram executados uma após outra, porém não era suficiente para resolver todos os problemas. Quer dizer, os nossos programas que a gente ensinou até agora, ele começava e terminava. Somar dois números, multiplicar dois números, mostrar o resultado de uma conta, tá? Mas nesse caso aí não tem uma condição. Então, se a gente quiser colocar uma condição, como é que a gente faz? A gente precisa colocar um desvio condicional. E é isso que eu vou ensinar para vocês, né? Precisamos ser capazes de alterar o fluxo sequencial de um programa para resolver um problema particular. Por exemplo, se eu tenho uma média de um aluno, eu quero saber se ele está aprovado, se está reprovado, eu tenho que colocar o quê? Um desvio condicional, né? Tem que colocar essa condição, permitindo que o programa escolha executar diferentes sequências de instruções tomando um curso de execução apropriada, ou seja, o meu programa que vem na sequência. Se eu tiver um desvio, ele vai para onde eu estou determinando, se o desvio for verdadeiro ou falso. Isso a gente já aprendeu em lógica de programação. Agora nós vamos entender isso, como é que se faz em Python. Então, a primeira tomada de decisão que a gente vai ver é a estrutura simples, né? O if, né? Então, já ouviu falar do if, era o se, lá na lógica de programação. É se, fim, se. Aqui só vai ser if, não tem o fim, né? Porque a gente sabe que a estrutura em Python, ela não tem o fim, né? Então, o comando if representa uma estrutura de decisão simples. Nesse caso, quando a condição tem valor true, verdadeiro, os comandos são executados. Caso contrário, o fluxo de execução continua na primeira instrução depois do if. Então, como é que funcionava o se? Era se, fim, se. Se essa condição for verdadeira, eu executo o que tem dentro da condição, os comandos verdade, né? Se não, eu vou para o final. Então, vamos ver como é que funciona aqui o programa. Ó. X está recebendo menos 10, né? Se x for menor que 0, aí bota 2 pontos, que é a sintaxe, né? A gente vai colocar if, não vamos colocar mais se, vamos colocar if. Vamos colocar aqui a condição e depois 2 pontos. E acabou. Aqui, ó, essa condição bem aqui, print o número %d negativo %x, só vai ser executada se essa condição aqui for verdadeira. Né? Então, x é quanto? É menos 10. Menos 10 é menor que 0? Verdade. Então, ele vai mostrar o número menos 10 é negativo. Se isso aqui for falso, professor, se o x for 20, 20 é menor que 0? Não. Então, se for 20, isso aqui não vai ser preenchido, vai ser preenchido aqui na tela. Isso sempre é impresso. Ok? Então, a estrutura de decisão simples, ela representa aquele nosso se, o velho conhecido se. Aqui vai ser somente if, condição, 2 pontos. Certo? A outra condição que a gente tem que aprender é uma decisão de estilo composta. Nesse caso, seria o que? O se não, fim se. Vocês lembram? Se então, se não, fim se. Seria o comparativo que a gente viu lá no nosso pseudocódigo, né? Então, aqui como é que vai ser a estrutura de decisão composta? O comando if-else representa a estrutura de decisão composta. Nesse caso, a condição tem valor verdadeiro se o comando if é executado. Caso contrário, os comandos 2 são executados do else. Então, como é que funcionava lá na nossa se, condição, então, se não, fim, se, vocês lembram? Tem que relembrar, pessoal, dá uma olhada lá nas nossas aulas, se eu não me engano, foi a terceira aula que falou sobre isso aí. Então, a gente vai dar uma olhada aqui como é que a gente vai ser. Ó, a condição, eu tenho duas possibilidades, verdadeiro e falso, certo?
Então, se essa condição aqui for verdadeira, eu vou botar a condição x maior que y, a maior que b, aí eu tenho 2 pontos, tá bom? Eu tenho 2 pontos aqui, e aqui tem os comandos que vão ser executados caso essa condição for verdadeira. Então, executados se a condição tiver valor true, ou seja, se a condição tiver valor verdadeiro. E se a condição for falsa, ele vem para o else, comandos 2 executados se a condição tem valor falso. Então, o comando 1 ou comando 2 também são chamados de corpo ou bloco de instruções, que deve conter pelo menos uma instrução. Então, aqui deve ter pelo menos um print, né, como no exemplo passado. E aqui você pode botar a quantidade de comandos que você quiser, ele vai executar. Se essa condição for falsa, o que acontece, pessoal? Ele não vem para cá, para o comando 1, ele vem direto para o comando 2 e executa tudo que tem aqui, tá? Então, isso aí é uma estrutura de decisão composta. Basta você dar uma relembrada no se, então, se não, fim se, que aqui a gente vai substituir pelo if else. Aqui a gente não tem fim se e tem esses 2 pontinhos aqui para dizer que começou a execução dos programas, tá ok? Pessoal, vamos ver um exemplo aqui de um programa que recebe 4 notas, né, bimestrais, e aí ele calcula a média e mostra a média na tela. Se a média for maior ou igual a 7, ele mostra aprovado, se não, ele mostra reprovado. Então, recebendo aqui ó, N1, digit nota 1, N2, digit nota 2, float, input, que aqui é o comando para poder ele receber um valor do tipo real, né? N3 e N4. Média vai receber o quê? Soma N1, N2, mais N3, mais N4 dividido por 4. Eu já tenho a média. Então, a média vai ser o valor tal. Então, também posso botar só um print no nome da média. Aqui é a estrutura de decisão composta. Ó. Se a média for maior ou igual a 7, aí bota 2 pontos. Aqui é a condição, né? Mostra aprovado. Se não, né? Else, 2 pontos, print reprovado. Então, isso aqui é a estrutura de decisão composta. Se não, né, que é o 2 pontos. Se não, se então, se não. Então, isso aqui é a estrutura de decisão composta. A gente vai usar o if, a condição, 2 pontos aqui. Eu posso botar, professor, eu posso botar mais prints aqui, mais comandos? Pode. O que tiver entre esses 2 pontos para baixo vai ser tudo executado. Se essa condição for falsa, se a média der 5 é maior ou igual a 7, não. Então, vem por essa aqui, ó, print reprovado, tá ok? Uma coisa que a gente tem que entender é como é que a gente vai formar essas condições, né? Uma condição são expressões booleanas, ou seja, expressões lógicas simples. É uma expressão que resulta em um valor booleano, verdadeiro ou falso. Então, cuidado para não confundir o igual a igual com o operador de atribuição. Ó. X é igual a y. Está perguntando assim, x é igual a y? X é diferente de y? X é maior que y? X é menor que y? X é maior ou igual a y? X é menor ou igual a y? Na verdade, esse x pode ser um nome. Você pode dizer assim, 3 é igual a y, 3 é diferente de y, ou 3 é maior que y, 3 é menor que y. Você pode substituir o x ou y por um número para fazer as comparações que você vai usar dentro das estruturas de condição. Se você colocar essas estruturas, você também pode usar o operador lógico. Por exemplo, eu quero dizer que x é maior ou igual a 1 e x é menor ou igual a 10. Quando eu digo e, eu estou colocando que eu quero que o x tenha essas duas condições, né? Se eu colocar ou x é maior ou igual a 1 ou x é menor do que 10, tá ok? Então, eu posso usar o quê? Estruturas booleanas, né? Que são estruturas de condições compostas, tá? Posso botar o ou, botar o and, né? Botar o not, professor, eu posso usar 3, 4 condições? Pode. Se eu quiser usar só uma, já mostrei para vocês que a gente pode usar só uma, tá? E vamos mostrar aqui como é que a gente forma uma condição. Lembrando que a gente tem que colocar os parênteses, pessoal, para não confundir, tá bom? Aqui, ó. Existem os operadores aritméticos, né? Se tem uma estrutura de condição, a gente já sabe que a primeira é a exponenciação, depois vem a multiplicação ou a divisão, depois a gente executa uma adição e uma subtração. Um exemplo dessa expressão aqui, ó. X é igual a 10 e y é igual a 10, certo? Aí diz assim, x asterisco 5 é maior ou igual a 10? O que é x asterisco 5? É x vezes 5. Quanto é o x? 10. Então, está dizendo que 10 vezes 5, 50, é maior ou igual a 10? Verdadeiro, né? Isso aqui é verdade. E y menos 10 é menor ou igual a 20. Quanto é o y aqui? Está dizendo que é 10. 10 menos 6 é menor do que 20. 10 menos 6 é 4. 4 é menor ou igual a 20. Verdade. Então, ó, se isso aqui é verdade e
isso aqui é verdade? Esse E a gente tem que lembrar daquela tabela da tabela verdade que diz verdadeiro e verdadeiro dá o quê? Verdadeiro. Então, essa estrutura aqui seria verdadeira. Se tivesse dentro de uma estrutura de condição de decisão aqui, por exemplo, se essa estrutura de decisão ali estivesse aqui nesse if, verdade, verdade, ele seria executado o quê? Print aprovado, vocês entenderam? Então, aqui é a estrutura de decisão composta, de condições compostas, tá? Exemplo que eu acabei de falar, ó. Dá o quê? 10 é executando, passo a passo, né? 10 vezes 5 maior ou igual a 10. Por que, professor, que x é igual a 10 e y é igual a 10? Não, aqui é só uma exemplificação, tá ok? Uma exemplificação. Aí dá o quê? 50 é maior ou igual a 10 e 4 é menor ou igual a 20. É isso, isso é verdade. E essa segunda parte é verdade, verdade e verdade dá verdade. Um exemplo aqui que a gente pode também trabalhar, pessoal, é você ter uma decisão composta, if else, e depois você criar, porque você está querendo que o seu programa tenha uma condição a mais, uma estrutura de decisão simples, separada, ó, tá? O que vai acontecer nisso aqui, pessoal? Em vez de você estar usando esse programa aqui, está mostrando como que eu fiz, usando a estrutura de decisão composta, mais uma estrutura de decisão simples. Eu posso fazer dessa forma. Ou eu posso fazer, que eu vou já mostrar para vocês, usando uma decisão de estrutura aninhada. Vocês lembram que é uma estrutura de decisão dentro de outra, que é um pouquinho mais complicado, mas também não é tão difícil de fazer. Então, o que aqui tem? A soma das quatro, recebendo as quatro variáveis, né? N1, N2, N3, N4. Média vai ser N1 mais N2 mais N3 mais N4, barra 4. Print mostrando o nome, né? E aí, if médio vai ser maior ou igual a 7, vai mostrar aprovado. Se a média não for maior ou igual a 7, vai mostrar reprovado. E se a média terminou de executar esse programa, e ele ainda vem aqui ver outra condição. Se a média for maior ou igual a 9, ele ainda mostra assim, parabéns, você tirou nota acima da média. Tá? Então, vamos fazer um teste. Por exemplo, a média deu 8. Deu 8. Não, a média deu 9. 9 é maior ou igual a 7? Verdade. Então, ele mostra aqui aprovado. Quando ele termina de mostrar que é aprovado, ele olha o else. O else não entra, então ele vem para o final da condição. Onde é o final da condição? Tem outra condição aqui. Então, esse if aqui, ele é o que? Ele é extra, ele não faz parte dessa estrutura de decisão composta, tá, pessoal? Ele vai vir para cá, né? Por que ele vem? Porque faz parte do programa. O programa tem que testar tudo que tem para ele. Ele só não testa o else porque essa condição é verdadeira, né? Só testaria o else se essa condição aqui fosse falsa. Então, a média é 9, que eu falei, né? Se 9 é maior ou igual a 7, verdade. Maior ou igual a 8, verdadeiro. Então, ele vai mostrar. Parabéns, você tirou nota acima da média. Entenderam? Para a gente finalizar a nossa estrutura de decisão, está faltando aquela decisão aninhada. O que é decisão aninhada? É você colocar uma condição dentro de outra condição, dentro de outra condição. Professor, existe um limite para você estar colocando esse número de condições dentro de outra? Não, não existe. Depende muito do seu programa. Professor, se você não quiser ficar fazendo uma condição dentro de outra, quiser fazer separadamente, igual a senhora mostrou aqui, ó, uma decisão composta mais uma decisão simples. Se quiser colocar decisão composta, depois outra decisão composta, também pode. Porque, pessoal, o programa que vai fazer, que vai decidir o algoritmo, é você. Contanto que ele dê o resultado que está sendo pedido, não tem problema. Isso aí, a questão de você fazer uma decisão alinhada é que você consegue controlar mais as suas alternativas. Você consegue colocar as possibilidades tudo junto num local só. Se você for ficar fazendo com várias decisões compostas, você vai ter que criar várias e várias e várias decisões separadamente. Aqui não. Você já sabe controlar o que é que você está querendo como resposta de condições, tá? Então, a gente pode ter uma condição 1, tem uma condição 2 e vai ter que N condições, tá, pessoal? Não precisa ser só 1 e 2, não. Pode ter várias. A gente tem um if, que é a primeira condição. Se ela for verdadeira, executa o comando 1, acabou tudo, né? Acabou, vem aqui para o final, para a continuação do programa. Se essa condição for falsa, ele vem para o else, tá bom? Observe que dentro do else tem outro if, tem outro else. Aqui o if, ele testa de novo outra condição. Se for verdadeiro, ele executa. Se for falso, ele vem para o comando 3. E se eu quisesse botar outro if aqui, professor, dentro desse if, poderia. Como eu falei, você pode colocar várias e várias condições. Fique atento somente à sintaxe, que é if
condição, dois pontos. Aqui, comando 1, só pode ter um comando, professor, não pode ter vários comandos. A partir desses dois pontos, ele executa tudo, antes até encontrar o else. O else aqui tem dois pontos, aí aqui não tem comando nenhum. Aqui tem if, condição 2, comandos, else, condição, else, dois pontos, condição, comandos 3, tá? Vamos ver aqui um exemplo, ó. Um programa, aquele mesmo programinha da média, só que agora ele está modificado, né? Ele fez o seguinte, ele está mostrando aprovado, de 7 a 10, aprovado, por média, recuperação e reprovado. Só que aqui ele não botou aprovado por média não, botou na tela só mesmo aprovado. Então vamos lá. Recebe 4 notas, né? Vai calcular a média da nota e diz, se a média for menor do que 4, ele já mostra reprovado, certo? Se não, ó, aí vem para dentro desse outro else. Se a média é maior ou igual a 7 e a média é maior ou igual a 4, desculpa, e menor do que 7, ele mostra recuperação. Se não, aprovado. Então vamos testar aqui se eu digitar o número 5. A média deu 5, né? 5. 5 é menor do que 4? Não. Então ele vem para cá, ó, else. Aí vai estar dentro da outra condição. 5 é maior ou igual a 4? Verdade. E 5 é menor do que 7? Verdade. Então, ele está o que de recuperação. Professor, ele vai imprimir esse nome aprovado aqui? Não. Ele imprime recuperação e sai do programinha aqui, sai dessa condição. Vamos ver aqui se a média der 2. Se média menor do que 4. 2 é menor do que 4? Verdadeiro. Então, ele mostra aqui, ó, reprovado e sai daqui desse else. Ele não mostra recuperação nem aprovado. Professor, e se a média for 10? Se 10 é menor do que 4, não. Então, ele não mostra reprovado, né? Vem para o else. Dentro do else, se não tivesse nenhuma condição, ele ia mostrar fazer tudo que está aqui. Mas aqui tem outra condição, então vamos testar. Se 10 é maior ou igual a 4, 10 é maior ou igual a 4. E 10 é menor do que 7? Não. Então, aqui deu verdade e aqui deu falso. A gente sabe que verdade e falso dá o quê? Falso. Então, ele não executa a recuperação. Aí vem para cá, vem para o else. Print aprovado. Por que ele vai imprimir aprovado? Porque esse aqui deu falso. Então, ele executa o else. O else está dizendo que é para ele imprimir aprovado. Beleza? Terminou o programa. Então, aqui é um exemplo de uma decisão aninhada, onde você colocou uma decisão, né, uma estrutura de if else dentro de outro else, tá ok? Você pode fazer sempre assim, se você quiser, muito mais organizado. E aqui, pessoal, ainda tem o seguinte, se você não quiser usar, é só mesmo questão de sintaxe, de organização. Se você não quiser usar esse else aqui, ó, if, que eu acabei de mostrar, else aí dentro, if else, você pode botar só assim, ó, em vez de você botar else, if, else, você bota elif, certo? Que esse elif é o else mais o if, tá? E aqui botar já a condição, ó. Observe que essa condição aqui você bota para cá, junto com else, você apaga esse if e apaga esse else, bota elif. É como se você estivesse puxando o if para cima e apagando esse nome aqui, o se, ó. Aí bota a condição acima. Aí bota recuperação e aprovado. Não, professor, eu acho muito complicado o negócio de elif. Eu vou usar mesmo aqui o else. Tudo bem. As duas formas estão corretas. Você escolhe o que você melhor se adequar, tá ok? Então, pessoal, esse é o nosso assunto dessa semana. É Python usando estrutura de decisão. Veja como foi que eu fiz. Olha a nossa estrutura. Dê uma revisada lá em lógica de programação, como é que faz a estrutura de decisão. Tá? E aí tem os programas para você executar. A partir de agora, nós só vamos trabalhar com prática. Então, só as atividades de casa de classe só são voltadas somente para a prática de elaboração de algoritmos. Então, vocês vão ter que ter um pouquinho de trabalho. Tentem fazer, não procure resposta na internet, não pegue a resposta do colega, tente você mesmo executar seu próprio algoritmo, senão vocês nunca vão conseguir aprender. Bons estudos e até a próxima aula.